Olá, gente, tudo bem com vocês? É um prazer poder novamente estar com vocês e poder transmitir conhecimentos. Muitas pessoas têm me perguntado, César, por que você decidiu trabalhar com doenças crônico-degenerativas? Qual foi a razão? Eu vou responder nesse vídeo para vocês, tá bem? Obrigado e até já! Do século XIX até agora, o século XX, e agora que adentramos dentro do século XXI, as doenças infecciosas eram as que mais, e são aquelas que mais levam ao óbito e à incapacidade. E, portanto, é algo que preocupa qualquer sistema de saúde, ver a sua população, ver as pessoas que realmente procuram um sistema de saúde, não encontrarem respostas e acabarem por morrerem ou então ficarem debilitadas de modo permanente por causa dessas doenças chamadas doenças crônico-degenerativas. Eu já havia explicado que toda doença crônica acaba por ser degenerativa porque ela acaba por comprometer órgãos e sistemas, tecidos celulares, e isso vai ter um grande comprometimento depois na fisiologia daquele órgão ou daquele sistema. E então essa deterioração vai ser contínua quando começa a parte da degeneração e vai conduzir a pessoa a estados muito maus e irreversíveis. E isso é muito triste. Então, por que eu decidi estudar as doenças crônicas e degenerativas? Primeiro, vamos entender o que são essas doenças crônicas e degenerativas. Doenças crônicas e degenerativas são aquelas doenças que, uma vez que você adquire, ela já não tem como parar no seu avanço. E elas começam a afetar você e você começa então a ir a um médico, a procurar especialistas, como por exemplo a hipertensão arterial, você descobre que tem uma diabetes, isso são doenças crônicas, não é? Só que, infelizmente, quando a gente analisa friamente, a gente percebe que dentro do sistema de saúde, dentro da medicina convencional que todos nós conhecemos, não há uma resposta satisfatória para as doenças crônicas e degenerativas. Ou seja, a pessoa percebe que tem uma doença crônica degenerativa, o próprio médico fala que é uma doença crônica, olha, você está com uma doença crônica, só que depois ele não vai tratar exatamente a causa dessa doença, ele vai tratar simplesmente o sintoma. É por isso que a pessoa que é hipertensa, que tem a sua pressão arterial muito elevada, ela vai ser atenuada com medicamentos, não com remédio, mas com medicamentos para modular essa situação sintomática, mas a pessoa vai continuar com essa doença crônica e com o tempo isso vai levar a torná-la numa doença degenerativa, ou seja, começa agora a ter outros sintomas, não é? É como o reumatismo. Eu sofro de reumatismo. Dói muito as minhas articulações de manhã. Só depois que eu começo a andar mais e me mexer é que a dor passa. Ou então, se eu tomar aquele medicamento, aquele anti-inflamatório, que realmente vai me atenuar os sintomas. Tá vendo? Estamos falando de outra doença crônica, o reumatismo, mas a medicina, infelizmente, e foi isso que me levou a tratar, ou a estudar grandemente durante já vários anos, mais de 10 anos, as doenças crônicas e degenerativas, porque realmente tem que haver uma solução para elas. Então uma pessoa vai a um reumatologista porque sente dores nas articulações, porque foi detectada justamente ali um reumatismo. Só que por o sistema de saúde, por a medicina só trabalhar em cima de sintomas, em cima da sintomatologia da doença, o que acontece é que por trás
Enquanto a pessoa que está tomando o medicamento está pensando, eu estou sendo tratada pelo meu reumatologista, estou sendo tratada pelo meu cardiologista no caso da hipertensão, ou do meu nefrologista no caso da diabetes. Mas, na verdade, ele não está sendo, evidentemente, tratado na causa do problema. E a doença crônica vai ter a tendência de degenerar, chegar ao ponto degenerativo. Por isso, no caso do reumatismo, a pessoa, depois de se tratar durante 2 anos, 5 anos, 10 anos com o seu reumatologista, vai perceber que agora a doença se transformou numa reumatrose. E a reumatrose, já agora os dedos ficam todos torcidos, já agora algumas articulações já não se mexem e é um estado degenerativo que é irreversível. Então, na verdade, quando o médico diz, olha, agora você está com uma reumatrose, é porque ele conscientemente sabe que desde o teu processo inicial como uma doença crônica, a doença crônica não foi tratada. Então, a medicina convencional, a farmacologia convencional não trata doenças crônicas a partir da causa do problema, mas assim a partir do sintoma. Então, cuidado e você tenha atenção a esse detalhe. Então, isso foi o que me levou a estudar doenças crônicas degenerativas. Eu tento, quando eu apanho ainda um paciente com uma doença crônica, eu faço o máximo para que não se torne degenerativa. Porque eu vou começar agora a interferir na causa do problema da doença, não é? Então, no caso por exemplo, de uma artrite, não é? Eu tenho que ver a causa da artrite. Muitas vezes é uma questão de educação alimentar. É uma questão do estilo de vida em que a pessoa vive. Isso não há um fármaco, não há um remédio, um medicamento que o médico traga para você e que chame de remédio e que vai dizer, vai solucionar a tua reumatite simplesmente por você tomar o medicamento. Você tem que alterar padrões porque estamos falando de bioquímica. Uma coisa é química. A química é o medicamento que você vai tomar, mas a bioquímica é a química que funciona dentro do teu organismo, que está desajustada. E temos que agora melhorar os processos bioquímicos dentro do órgão, dentro do sistema afetado, que causou a doença crônica, que fez com que a doença passasse a ser crônica. Mas, se não for tratada na sua base, na sua raiz, ela vai se tornar degenerativa e num quadro irreversível. É por isso que o diabético, depois, já com o tempo, já vai começar a ter que ter sessões mais frequentes com o seu nefrologista, né, a tratar problemas renais, vai perder a visão, vai depois começar a ter infecções, principalmente nos pés e nas mãos, e depois pode chegar a um ponto da amputação do corpo. Geralmente a maioria dos diabéticos acabam morrendo amputados, cegos. Por quê? Porque geralmente não foram tratadas as causas desse problema. E é muito triste isso, e é muito triste, mas também é muito consolador saber que em medicina natural, em naturopatia biomédica, há muito trabalho que está sendo feito para ajudar a tratar doenças crônicas e degenerativas. Eu sou uma pessoa que estou à frente do projeto Nat Science, na Inglaterra, um projeto científico fantástico que visa encontrar soluções em termos naturais para doenças crônicas degenerativas. Portanto, se antes uma esclerose múltipla, antes uma diabetes, antes uma hipertensão arterial, um reumatismo, não podia ser tratado corretamente em medicina natural. Porque, note bem, você dizer que aquela planta é boa para as articulações, aquela planta é boa para a pressão arterial, isso não significa que aquela planta ela age como remédio. Às vezes ela age como medicamento. E eu já, num outro vídeo, eu expliquei exatamente a diferença de remédio para medicamento. Ela atenua os sintomas. As folhas do boldo, fantástico, baixam a pressão arterial, não é? Há certos tipos de alimentos que também baixam os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, é bom para o diabético. Mas isso são fórmulas naturais,
que trabalham a sintomatologia da doença, não a causa da doença. Portanto, tanto na medicina natural podemos também encontrar fórmulas naturais que trabalham a causa da doença. E muitas pessoas são especializadas em plantas medicinais, em fitoterapia ou em outras formas, mas não sabem diferenciar isso. E é muito importante. Portanto, a naturopatia biomédica tem sido considerada aqui na Inglaterra como a medicina do século XXI, muito avançada, está muito ligada aos conceitos de genoma humano e de epigenética. Num outro vídeo eu vou explicar exatamente o que é epigenética e genoma humano, porque muitos de vocês não conhecem, é algo muito novo na ciência, é a ciência do século XXI, foi desenvolvida e os grandes estudos estão sendo desenvolvidos a partir de 2003, portanto, é do século XXI e é muito recente, mas que tem obtido resultados fantásticos a níveis de estudos científicos. Portanto, é nesses estudos que eu me debruço para encontrar respostas na natureza, no que é natural, para as doenças crônico-degenerativas. Portanto, percebemos até aqui por que é que eu decidi enveredar pelas doenças crônicas e degenerativas. E eu digo que eu quero que no futuro a maioria dos profissionais que trabalham com medicina natural, terapeutas, compreendam exatamente o que é uma doença crônica degenerativa e que tenha poder de respostas contra essas doenças. Né? Possam mostrar que a medicina natural pode ser até muito mais eficiente que a medicina convencional, que realmente se autodenomina conhecedora cientificamente e que tenha todas as respostas necessárias em relação à saúde, que não é uma realidade. Não é uma realidade. Eu sou médico e você é médico, se você também é médico, você sabe que isso não é uma realidade. O médico não tem respostas para doenças crônico-degenerativas. Seja o câncer, seja o diabetes, seja a hipertensão, seja diversas doenças crônicas que atingem as pessoas, a asma, não é? São doenças que parecem ser simples, não é? Mas que a medicina não encontra resposta. Portanto, é possível encontrar com fórmulas naturais de tratamento? Sim, mas não é só plantas. São fórmulas naturais que você tem que aprender a utilizar corretamente e você tem que perceber de bioquímica, você tem que perceber de farmacologia, por isso eu já falei de farmacocinética, farmacognósia, de farmacodinâmica. Se você não conhece nada disso, é muito difícil você dizer que é capaz de tratar doenças crônico-degenerativas. Portanto, se a medicina, se médicos que estudam muitos anos não conseguem atingir o alvo ou a causa principal das doenças crônico-degenerativas, não pensa que você, com um cursinho de fim de semana ou com um estudo muito básico das doenças, vai dizer que porque conhece aquela planta, porque conhece aquele vegetal, porque conhece aquele plano alimentar ou aquela dieta e você vai solucionar disfunções orgânicas, disfunções sistêmicas, algumas delas até intracelulares. Por favor, vamos ser conscientes e vamos aprimorar. A naturopatia biomédica está aqui não para se impor como algo superior às outras medicinas naturais. Não, eu tenho falado bastante da medicina tradicional chinesa, que eu também pratico, e também da homeopatia, que também estudei e pratico. Mas quando desenvolvi todo o projeto com o Nat Science, com esse projeto, estudo fantástico do Nat Science na Inglaterra, começamos o estudo em Lisboa, em Portugal, e tivemos que levar o estudo para a Inglaterra para poder desenvolver de modo mais eficiente esse estudo fantástico em ciências naturais, e é muito importante que você perceba que é um dos maiores estudos científicos que estão sendo realizados em medicina natural agora no século XX. E são 3 estudos fantásticos. O estudo Dalva, o estudo Matthew e o estudo Yolanda. São os 3 estudos com mais de 10 anos, são estudos fantásticos em medicina natural, para obter respostas sobre as doenças crônico-degenerativas. Não há estudos que estejam tão aprofundados e que estejam voltados para a abordagem natural, porque nós somos naturais. O nosso corpo é natural, nosso corpo não é químico-sintético, nosso corpo é químico natural e trabalha com bioquímica natural.
Então, quando temos que modificar padrões da doença na pessoa, nós temos que perceber que a abordagem também tem que ser muito suave, tem que ser muito natural. Não tem que ser incisiva sobre o sintoma da doença, mas tem que ser principalmente incisiva sobre a causa da doença, o agente causador principal, primário. Seja ele um vírus, uma bactéria, ou seja uma forma alimentar completamente desregrada que a pessoa tem, ou um outro tipo de comportamento, ou um tipo de vício que produziu aquela doença. Vamos ter que então analisar, há necessidade de muitos estudos. Eu, em breve, tenho certeza que vocês vão beneficiar bastante da naturopatia biomédica e das formações que serão dadas em naturopatia biomédica para beneficiar a todo profissional, seja um médico, seja um terapeuta, seja alguém que lida com doenças crônico-degenerativas e que gosta deseja encontrar soluções, seja alguém que tenha na família ou alguém que esteja sofrendo de uma doença crônico-degenerativa. Então eu penso que a naturopatia biomédica vai dar grande resposta através principalmente do programa, do projeto Nat Science. A obra Nat Science, esse grande livro que foi produzido após 10 anos de estudos, é fantástico. Está disponível já para o público em geral, portanto, tirem proveito da maior informação possível para que você possa realmente perceber que você também pode encontrar muita resposta nas doenças crônico-degenerativas se começar a abordar a causa das doenças. Infelizmente, a indústria farmacêutica aposta na cronicidade da doença. Eu posso dizer isso como cientista, eu posso dizer isso como profissional de medicina, porque quando vemos os estudos científicos e quando vemos também a produção de fármacos, a maioria deles alimentam a cronicidade da doença. Alimentam, ou seja, a pessoa vai tratar o diabetes, vai tratar a hipertensão arterial e vai continuar sendo um doente crônico para o resto da vida, porque a cronicidade, infelizmente, dá muito mais lucro, é muito mais lucrativa que a cura. Portanto, se você espera nessa ciência farmacológica, industrial, comercial, de massa, se você espera soluções para doenças crônicas, você pode sentar numa cadeira e esperar enquanto vai chegando a degeneração da sua doença, porque não vai chegar a resposta, porque a cronicidade dá muito mais lucro do que a cura. Nunca esqueça isso. Então, se você é um médico também profissional, um médico, um especialista numa área de doença crônica e está interessado em respostas, então você também se interessa por naturopatia biomédica, porque você, quando está interessado em naturopatia biomédica, você está interessado em estudos do século XXI, estudos do genoma humano, em que ali bioquímicos, em que há ali biólogos, em que há ali cientistas estudando e procurando soluções naturais, porque a solução para as doenças crônico-degenerativas jamais estarão nas mãos da indústria farmacêutica, jamais estará numa fórmula quimicamente sintética. Elas podem atenuar sintomas e é o que tem feito, não podem apresentar outra resposta. E isso é incontestável. Você sabe, você tem a tua lista de medicamentos para cada doença, para a tua doença na tua especialidade em que você trabalha, seja reumatismo, seja reumatologia, seja diabetologia, não interessa qual a doença crônica que você especializou-se. Você tem uma lista de medicamentos e nenhum deles fornecem a cura. Nenhum deles é remédio. São todos medicamentos. Você trabalha, um médico que trabalha com medicamentos, não é que trabalha com remédios. Os remédios são muito poucos, conforme eu já mencionei, como os antibióticos. Então, esses são remédios. Então, quando remediamos, resolvemos o problema. Quando medicamos, apenas atenuamos sintomas, não é? Então, essa consciência é o que deve fazer o profissional também a voltar-se mais para o lado da cronicidade. Ainda que temos que perceber que as doenças que mais matam no mundo, que mais debilitam no mundo, são as doenças crônicas, porque são degenerativas e conduzem à morte. Falamos da depressão também, é uma doença crônica, degenerativa e conduz à morte.
O diabetes é uma doença crônica, é degenerativa e conduz à morte. A hipertensão arterial é crônico, degenerativa e conduz à morte. Não é? Ah, mas está sendo controlado a tensão arterial, ele não vai morrer de hipertensão. Ok, vai morrer de insuficiência, por exemplo, renal. Então, vai conduzir à morte, porque toda a doença crônica, se não for tratada na sua causa, vai levar à degeneração, e a degeneração vai conduzir o paciente a uma morte precoce, uma morte que não foi programada biologicamente para ele, mas foi conduzida sistemática para ele, por causa do que não se tratou a causa, mas apenas tratou o sintoma. Eu decidi pelas doenças crônico-degenerativas. E você também vai decidir pelas doenças crônico-degenerativas? Eu acredito que sim, porque se você fizer isso, você vai estar numa área que não é explorada pela ciência, não é explorada pela farmacologia e não é encontrada na medicina convencional. Portanto, tenha atenção também às doenças crônico-degenerativas. Pare para pensar, faça uma lista das principais doenças crônicas que atingem a humanidade e você depois comece a perceber como você pode alcançar bons resultados com tratamentos naturais com base em estudos científicos, ok? Obrigado, um beijinho e até a próxima.